igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Nos deu vitória. Nos deu vitória. O nosso Senhor. Nosso Senhor. E Salvador. Salvador. Jesus Cristo. Grita assim: toda a honra. Toda a honra. Toda a glória. Glória. Todo louvor. Todo louvor. Toda adoração. Toda adoração. Seja oferecida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos aqui em mais um domingo, nesse dia 28 de junho de 2020, e Deus tem uma palavra para nós nesta noite. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Só quantos acreditam, levante a mão. Fala assim comigo: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu quero ler em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 13 a seguir. Quem tem a sua Bíblia, abre para nós meditar na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 13. Todos achou? Diga amém. Amém. A vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa aqui é uma promessa de Deus para nós, que estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Os irmãos que já conhecem a Bíblia, os irmãos que já conhecem as Escrituras, sabem que nós estamos mais perto do fim do que nunca. E Paulo aqui aos Tessalônicos, ele está dizendo exatamente a vinda do Senhor. E os irmãos mesmos sabem que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Jesus ele já veio para muitas pessoas. E a esperança aqui é tanto para os que ficarem vivos, como para aqueles que já dormem. A Bíblia não fala morreu. Obrigado. A Bíblia fala aqueles que dormem. Então, tem promessa tanto para os que estão vivos. E o interessante aqui é que Paulo fala o seguinte, dizendo isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quando Paulo diz assim, nós que ficarmos vivos, a Bíblia foi escrita há muitos anos, igreja, e Paulo já até morreu. Aleluia! Paulo já morreu há muito tempo, e ele está falando nós que ficarmos vivos, como se ele ficasse vivo até a vinda do Senhor. E pode alguém interrogar sobre essa escrita. Quando Paulo fala nós que ficarmos vivos, é porque a Bíblia ela é atualizada para todos os tempos.
É como se os irmãos hoje estivessem lendo e falando, nós que ficarmos vivos. Então, é como se Jesus estivesse voltando ali, naquele momento, porque a Bíblia é atualizada para todos. Nós que ficarmos vivos, seremos transformados. E eu quero ler também 1 Coríntios 15, no versículo 51, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos surgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então tudo indica que os mortos não vão ressuscitar conforme eles morreram, mas eles vão ressuscitar incorruptíveis. Já não são mais corruptíveis, já não são mais com aquele corpo que morreu. Eles vão ressuscitar incorruptíveis, e nós que ficarmos vivos, conforme disse Paulo, seremos transformados de repente, e vai ser festa pura. E também eu vou ler em João capítulo 5, o versículo 28 e o 29. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então, por isso que eu disse para os irmãos, há um grande perigo para aqueles que partiram de qualquer maneira. Como eu disse para vocês, esses últimos dias que nós estamos vivendo aí, muitos, Jesus já veio para eles, muitos foram embora. Mas não sabemos a situação dos que partiram. Se partiu em Cristo, se dormiu em Cristo, ou se morreram em pecado. Isso nós não sabemos. Então há um grande perigo de partir sem a salvação. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz também a Bíblia: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. O versículo 3 de Daniel 12 diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que muitos ensinam a justiça ressurgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, que esperança tão grande aqui em Daniel para aquelas pessoas. A primeira pessoa é os que forem sábios. A Bíblia diz que quem é sábio, quem ganha alma sábio é. Então Daniel aqui, este texto escriturista está referindo aos que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Como aquele resplendor, aquele brilho do dia, que você vê aquela claridade, é um clarão muito forte. E os que forem sábios, irmãos, seja sábio. Talvez você não ganhe a alma de ninguém, mas ganha pelo menos a sua. Salve por tua vida, salve por tua alma. Então os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Se você não ganhou a alma, mas ganha pelo menos a sua, seja salvo, escapa-te. E os que muito ensinam a justiça
estrelas, sempre e eternamente. Glória a Deus. Mateus 24, no versículo 43. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora que não esperais. Esses dias eu estava um cliente meu, conversando com ele ali, ele diz assim: eu estou sem celular, meu Maurício, por enquanto. O ladrão entrou dentro do meu quarto. Ele mora no terceiro andar do apartamento, não tem grade. E diz ele que encostou a porta do quarto e a esposa lá na cozinha fazendo os afazeres. E o ladrão entrou no terceiro andar, de ponta de pé. Quando ele foi despertar assim, houve aquele barulho, sempre despertou no meio. Quando ele despertou, ele olhou em cima da mesinha, não viu o celular, que ele chega da janela, ele já estava pulando o muro lá embaixo. Então veja só como o ladrão chega. E Jesus aqui no Mateus 24, 43, ele está dizendo: entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, quando eu falo, igreja, da vinda de Jesus, e quando eu falo aqui desse texto, eu não falo só da vinda dele, mas também da nossa partida. Como eu disse para os irmãos, Jesus veio para muito por esses dias que nós estamos vivendo aí, essa mortandade. Cada dia morre tanto, passa tanto para a eternidade. Então, nós temos que estar preparados a qualquer momento. Lucas 21, no versículo 36. Vigiai em todo tempo, e orai para que não sejais, e orais para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerá, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então a Bíblia manda vigiar em todo tempo. Mateus 24, no versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Palavras do nosso Senhor Jesus, direcionada pelo nosso irmão Pedro. Vai ser como ladrão de noite. Pedro usou a palavra de noite aqui, porque é o momento mais fácil para o ladrão. O momento que a pessoa está dormindo. Então, por isso que ele usou, mas não está querendo dizer que a vida de Jesus vai ser à noite. Pode ser à noite, ao meio-dia, pode ser de manhã. Vai pegar de surpresa muitos. Então, precisamos estar de sobreaviso. Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Casavam, andavam em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família. E foi bem avisado, o povo foi bem orientado, mas não deu ouvido à voz do Noé. Segundo Pedro, eu estou finalizando aqui este texto, que é o suficiente para nós estarmos atentos, porque a qualquer momento vai acontecer, com a vinda de Jesus, ou a nossa partida dessa terra.
e está indo novo, está indo idoso, está indo ancião, está indo jovem. Então, para nós estarmos apercebidos. Segundo Pedro 3, no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Eu faço uma pergunta para a igreja: quem aguarda novos céus e nova terra, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos conformar, igreja, só com essa vida material. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui é rico, materialmente dizendo, né? Mas é aquela vidazinha tranquila, com saúde, né? Onde você tem o seu veículozinho, o seu transporte. Não podemos conformar só com essa vida. Não conformar com o mundo, nem com aquilo que há nele. É para nós viver neste mundo, possuir como nós não possuísse, conforme diz Paulo. Então aqui, em 2 Pedro 3,13, está dizendo o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, aguardamos novos céus. Não fala novo céu, não, novos céus. É porque não tem só o céu. Fala novos céus. É porque são 3 céus. Então, com certeza, não vai ser os mesmos, né? Aguardamos novos céus e nova terra. A terra é somente nova, não é novas terras, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele, não está falando assim do pastor, não, dele. O dirigente, o pastor, ninguém vai conseguir, né, dominar as atitudes de ninguém. É Deus que vai encontrar. Que dele sejais achados imaculados. Imaculado é sem defeito. A igreja imaculada, sem mancha, sem ruga, uma coisa prazerosa, né? Então, que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A palavra irrepreensível é que não tem como repreender. Não tem como eu repreender esse filho. Esse filho é irrepreensível. Não tem como eu nem chamar a atenção dele. Esse filho é positivo em toda a área. Não tem como eu nem chamar a atenção, ele é irrepreensível. Então nós precisamos encontrar diante de Deus, se achar quando Ele voltar, quando Ele chamar nós precisamos de ser achados nessa situação, imaculados e irrepreensíveis. E eu vou finalizar agora, igreja, o último versículo, em Atos 13, no versículo 36. Isso aqui é apenas uma reflexão de que morre o rico, o pobre, morre o obediente, o desobediente, morre tudo. Ninguém escapa da morte. E aqui foi um grande líder espiritual por nome de Davi, que está no livro de Atos 13:36, diz assim: pois tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Por isso que eu disse para vocês, dormiu, não está falando morreu. Então, em algumas páginas que fala dormiu, é o mesmo que morreu, descansou. Dormiu e foi posto junto dos seus pais, e sofreu decomposição. Pronto. Então ninguém escapa. É o pastor, é o missionário, vai para o cemitério e o corpo vai ser deteriorado.
os vermes vão comer, sem pousar mosca. Os vermes já existem no corpo. O primeiro membro a começar a ser destruído é a pupilazinha dos olhos, aonde os verminhos começam a destruir, até destruir o corpo todo da pessoa. Então aqui está dizendo que nem o salmista Davi escapou. Só teve um que escapou da decomposição. No mesmo Atos 13:36, no versículo 37. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição sofreu. Então só teve um que não foi decomposto o corpo dele. Lázaro ressuscitou, mas não permaneceu vivo. Depois ele recebeu a decomposição. Agora este aqui, que está escrito em Atos 13, versículo 37, foi o único na face da terra que morreu e não foi deteriorado o corpo dele. Está em Atos 13, 36. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição sofreu. Foi o único. O resto, tudo houve decomposição. A terra destruiu. Do pó vieste e do pó retornaste. Agora, só para finalizar o que eu iniciei falando, de 1 Tessalonicenses 4,16, bastante atenção agora. Se Jesus vier e você não tiver morrido ainda, só assim você não vai passar pela decomposição. Né, Pedro? Só assim. E o seu corpo não vai passar pela decomposição. Mas se partir antes do arrebatamento, vai passar pela fase da decomposição. Então, queridos, essa mensagem é para alerta da igreja. Vamos